Olá. Antes de iniciar mais uma aula, eu só queria me apresentar. Eu sou o professor Wesley Góes, da Universidade Federal do ABC, e o objetivo desse vídeo é estruturar um conjunto de material complementar para a disciplina Mecânica dos Sólidos 1, aqui da UFABC. Eu ressalto que esse vídeo ele só vai fazer sentido para os alunos que cursam a disciplina comigo e os alunos que fazem os apontamentos e acompanham as aulas do curso no quadrimestre letivo. Tá? Esse vídeo, essa aula auxiliar, tem como objetivo fazer uma revisão do estudo das deformações, com um enfoque relacionado aos sensores de deformação, dentro do que foi discutido em sala de aula. Explicitamente, os extensômetros de resistência elétrica, ou, na denominação em inglês, string gauge. Bom, qual a importância dos extensômetros de resistência elétrica ou os string gauges? Nós observamos no nosso curso alguns modelos estruturais. No nosso curso, por exemplo, nós formalizamos o modelo estrutural de barra sobre força normal, barra em flexão e barra em torção. Dentro das disciplinas da área de engenharia de estruturas aqui na UFABC, por exemplo, nós temos uma disciplina denominada placas e cascas, e os alunos que seguirem nessa área vão enxergar o modelo estrutural que governa, tá, as placas e cascas. Bom, alguns desses modelos estruturais eles não têm uma solução dita exata. E a gente precisa avaliar esses modelos por meio de um método numérico, um método comumente utilizado e aplicado para se avaliar aproximadamente esses modelos estruturais, é o método dos elementos finitos. E para fazer uma validação da simulação utilizando o método dos elementos finitos, é preciso justamente desenvolver uma campanha experimental. E nessa campanha experimental e nessa validação experimental, a gente aplica os string gauges, os extensômetros de resistência elétrica. Perfeito? Então, dentro do estudo das deformações, a gente, inicialmente em sala de aula, definimos o que seria o tensor das deformações para o caso tridimensional no nosso curso. Então, nós assumimos um sistema tridimensional x, y e z, e definimos o tensor das deformações a partir de 6 componentes de deformação, sendo elas 3 normais, responsáveis exclusivamente por quantificar variação de volume do meu sólido, e 3 medidas de distorção angular associadas à quantificação de variação de forma do meu sólido. Tá? Esse tensor ele é simétrico, e por isso que nós precisamos somente de 6 componentes para definir o estado de deformação no ponto. Depois dessa apresentação do estado de deformação no ponto para o caso 3D, passamos a avaliar o problema no âmbito do estado duplo de deformação. Então, o que a gente fez em sala de aula foi justamente caracterizar o problema simplificado agora no âmbito bidimensional. Adotamos o nosso sistema bidimensional associados às direções x e y, e o tensor das deformações, para esse caso, ficou simplificado a uma representação definida por 2 componentes de deformação normal e uma de distorção angular. Tá? E aqui eu tenho a simetria. Tá? Então, do que a gente viu, para o caso bidimensional, para o caso duplo de deformação, o caso bidimensional, eu preciso de 3 componentes
duas normais e uma associada ao cisalhamento, à distorção, para definir o estado de deformação no ponto. Nesse sentido, o que foi feito no curso, em sequência, foi desenvolver as equações de transformação de deformação, ou seja, tendo as componentes do tensor de deformação para duas direções originalmente perpendiculares, que nós definimos x, y, associados a um dado ponto, tá? Por exemplo, um ponto aqui qualquer, onde a gente associa essas duas direções perpendiculares. Dê-me essas componentes do estado de deformação, que eu consigo calcular quaisquer outras componentes, tá, de deformação para outras duas direções perpendiculares, a x' e y' defasadas de x de θ graus em relação ao x, no sentido anti-horário. Perfeito? E essas equações de transformação, elas foram representadas da seguinte forma, né? O εx', ou seja, a deformação agora associada a essa nova direção x', ela vai ser obtida a partir das componentes no sistema xy, a partir dessas expressões. A primeira deformação normal, não é, associada ao cosseno ao quadrado da direção. A segunda componente normal associada ao seno ao quadrado dessa direção, mais a metade da distorção angular vezes o seno, tá, de 2θ. É essa expressão aqui de transformação, de deformação, que me define a fórmula das rosetas de deformação, tá? Então é ela, tá, que me define a aplicação das rosetas de deformação. As rosetas de deformação, elas são constituídas de 3 sensores, 3 extensômetros, 3 string gauges, aplicados ao ponto em 3 direções linearmente independentes. Por exemplo, tá? Eu tenho aqui associado a esse ponto tá, um sensor de deformação associado a essa direção, denominado aqui de A, por exemplo, um outro sensor de deformação associado a essa outra direção, denominada de B, e um outro sensor de deformação, outro string gauge, por exemplo, associado a essa direção C. Tendo a informação da deformação normal em cada um desses canais, obtidos de um procedimento experimental, né, eu consigo escrever um conjunto de 3 equações para determinar as 3 incógnitas que me caracterizam o estado de deformação no ponto. Então, se eu tenho uma estrutura de superfície, eu posso aplicar as rosetas de deformação numa condição, tá, sempre associada a 3 direções LI, para que eu defina essas 3 direções, essas 3 deformações normais, para que eu possa caracterizar o meu estado de deformação no ponto com o estado de deformação no ponto. A partir das transformações de deformação representadas pelo círculo de Mohr, eu posso determinar a deformação normal máxima e mínima, deformação de cisalhamento máximo, tá? E eu concluo assim todo o processo de transformação de deformação que a gente desenvolveu em sala de aula. Para a gente praticar esses conceitos, nós vamos desenvolver agora um exercício. Tudo bem? Então, o exercício ele vai ser bem completo. Nós vamos trabalhar aplicando o conceito, né, de rosetas de deformação e, além disso, nós vamos também aplicar o conceito de transformação de tensão e aplicar também a lei constitutiva, o conceito de lei constitutiva, lei de Hooke, tá? Generalizada. Então, o exercício
é esse daqui. Uma roseta de deformação consistindo de 3 extensômetros consistindo em foi usada para medir as deformações em um ponto de uma chapa fina. As deformações medidas nos extensômetros são. Então, eu tenho uma medida de deformação normal no canal A, dado por 0,001, uma medida pequena, dentro do que a gente discutiu em sala de aula, tá? É unidade de comprimento por unidade de comprimento, então, vocês podem pegar exercícios em livros onde eu tenha explicitamente ali unidade de comprimento por unidade de comprimento, ou ter essa apresentação dada nesse exercício. A medida do canal B, menos 0,0006, ou seja, essa uma medida de alongamento normal e essa uma medida de encurtamento. E a medida C de alongamento. Ele me dá aqui a chapa ele me dá o ponto onde vai estar associado a minha roseta e ele me dá as 3 direções LI associadas aos stringages que vão me compor essa roseta de deformação. Então, ele me aloca aqui, ó, um stringage nesse canal A. Ele me define um outro stringage aqui, ó, nessa direção, denominada de canal C, né, de stringage C, e um outro stringage aqui, ó, nessa direção B. Ele me dá, formalmente, essa direção aqui, de 45 graus, e como as direções entre A e B, e como a direção entre A e B vale 90, eu também tenho que essa direção aqui vale 45 graus. Ok? Então, eu tenho as direções definidas da minha roseta de deformação e vamos aqui, ó, denominar esse ponto da chapa como ponto B, como ponto D, tá? Uma roseta de deformação constituída em 3 extensômetros foi usada para medir as deformações em um ponto. Vamos aqui, ó, colocar esse ponto no ponto D. Dentro do que a gente discutiu, deformação está associada a ponto do meu sólido. Ele pede para você admitir o estado plano de tensão,
Então, admita a existência de um estado plano de tensão. Em aula, nós discutimos, não é, a definição de um estado plano de tensão e nós vamos assumir essa particularidade para desenvolver esse exercício. O estado plano de tensão, não é, se nós caracterizarmos aqui o plano governado por essas duas direções x, y, eu tenho que, por definição, o estado plano de tensão se caracteriza pela nulidade da tensão normal e das tensões cisalhantes associadas, tá, a essa apresentação aqui. A tensão normal em Z é 0, a tensão cisalhante no plano XZ e no plano YZ, elas valem também 0. Então, nosso tensor das deformações, nosso tensor das tensões no estado plano de tensão, ele tem somente essas componentes aqui como componentes não nulas. Só que muito cuidado, porque o estado plano de tensão, ele não implica na deformação normal em Z0. Então, o estado plano de tensão vai me apresentar, obrigatoriamente, a seguinte representação para esse tensor das deformações nesse ponto D. Aí. Então, genericamente, nesse ponto D, para essa simplificação de estado plano de tensão, eu tenho como tensor das deformações essa representação aqui. Ó. Eu vou ter a componente x, vou ter a distorção angular aqui, essa daqui vale 0, a distorção angular no plano XZ vale 0, o tensor é simétrico, essa componente eu tenho, essa é nula, mas muito cuidado no desenvolver do exercício, nós vamos provar que a componente normal em Z para o EPT, para o estado plano de tensão, ele existe. Perfeito? Então, o primeiro item do exercício, ele me pede o seguinte, item A do exercício. Ele fala, determinar justamente os estados de tensão e deformação no ponto D. Bom, eu já sei que os estados de tensão e deformação no ponto D, para essa simplificação estado plano tensão, ele vai ter essa apresentação para o estado plano de tensão, né? O tensor das tensões vai ter essa apresentação e o tensor das deformações vai ter, tá, essa apresentação. Na sequência lógica do desenvolvimento do exercício, eu preciso inicialmente determinar o estado de deformação a partir da instrumentação que foi aplicada na minha estrutura. Porque dentro do que a gente discutiu em sala de aula, eu não consigo, tá, sensores para se determinar diretamente nas estruturas as tensões. Eu preciso aplicar os sensores de deformação, eu caracterizo o estado de deformação e, pela lei de Hooke, eu consigo calcular o estado de tensão. Então, para a gente conseguir finalizar esse primeiro item, eu preciso das propriedades mecânicas do material que me constitui a chapa. Então, ele me deu que o módulo de elasticidade da chapa vale 70 gigapascal e o coeficiente de Poisson
do material da chapa vale 0,3. Perfeito? Então, para a gente resolver esse primeiro item, o que eu preciso fazer é justamente determinar o estado de deformação no ponto a partir da equação que fundamenta a aplicação de rosetas. A equação, mais uma vez, é essa daqui, ó. O εx', ele vai ser o εx cosseno ao quadrado de θ mais o εy seno ao quadrado de θ mais gama de xy sobre 2 seno de 2θ. Então, é essa expressão das transformações de deformação que me fundamenta a aplicação de rosetas. Veja, eu tenho 3 medidas, ou seja, um engenheiro de ensaio foi lá, colou a roseta nesse ponto, aplicou um dado carregamento nessa estrutura e capturou as medidas de deformação nesse canal, que foram dadas no exercício. Tudo bem? Então, basta eu fazer o quê? Basta eu associar aqui nessa roseta as direções x e y do meu plano e enxergar o θ da transformação que vai me gerar o x' indicado ali, para o canal A, C e B. Então, para o canal A, eu sei que o θ, ele vale 0. Não existe direção. Não existe direção entre o x' em A com o x. O x já é o próprio x'. Então, eu vou aplicar essa expressão, ou seja, o epsilon x', para θ igual a 0 graus, significa a medida de deformação normal dada no ensaio caracterizada pelo canal A, que vale 0,001, que é igual à medida de deformação normal em x, cosseno ao quadrado de 0, mais o epsilon de y, seno ao quadrado de 0, mais gama de xy sobre 2, seno de 2 vezes 0 grau. Ok? Então, dessa primeira expressão, eu concluo, é lógico, que a deformação do canal A é a própria deformação normal na direção x, tá? Porque seno de 0 é 0, seno de 0 é 0, e dessa expressão eu chego que a deformação normal em x vale 0,001. Guardei, tá, esse resultado. Veja, por que eu preciso de 3 informações de deformação normal em 3 direções LI, linearmente independentes? Porque eu preciso aplicar essa equação 3 vezes para determinar essas 3 incógnitas que me caracterizam o estado de deformação no ponto. Então, eu já encontrei uma informação, que foi o εx'. Vou agora encontrar, por exemplo, uma outra informação, que é o εy. Veja, se eu pegar a informação no canal B, o x' vai estar agora, dessa transformação, associado a essa direção y. Então, o θ vale quanto? 90 graus. Tá? Então, o meu x' agora vai estar na direção y. Então, o meu θ, para essa situação, vale 90 graus. Então, eu vou aproveitar aqui a estrutura dessa apresentação. Vamos aqui apagar, para ficar mais organizado. Então, o εx' para θ 90 graus vale a deformação normal dada no canal B, que vale menos 0,0006, que é igual ao ε de x, que a gente já tem, tá? O ε de x, cosseno ao quadrado de 90 graus, mais o ε de y, seno ao quadrado de 90 graus, mais gama de xy sobre 2, seno de 180 graus.
Então, isso daqui vale 0, essa parcela vale 0 e essa parcela vale 1. Então, eu tenho que a deformação normal em y vale menos 0,006. E a última informação que eu preciso determinar para caracterizar o estado de deformação no ponto é justamente a distorção angular. Para isso, eu aplico essa mesma expressão agora com a informação da roseta de deformação no canal C. E o θ, para essa medida no canal C, vale 45 graus. É só olhar aqui a transformação que fundamentou essa expressão. Tá? Então, nessa mesma sequência dos dois últimos canais, agora eu vou... A deformação x' para o θ 45 graus é a deformação do canal C. E aqui eu vou reescrever aquela mesma expressão com esses outros dados. Então, eu tenho que a deformação normal em C, ela vale 0,0007 igual a o epsilon de x cosseno ao quadrado de 45 graus mais o epsilon de y, que eu já calculei, tanto essa informação quanto essa informação, elas já estão determinadas, seno ao quadrado de 45 graus, mais justamente a parcela que falta para eu caracterizar o estado de deformação no ponto, que é a distorção angular, a metade da distorção angular. Seno 2 vezes 45 graus, que é o seno de 90. Vou substituir aqui já direto por 90. Tá? Então, eu tenho aqui, né, 0,0007 igual ao epsilon de x. Deixa eu aproveitar aqui as contas que já foram feitas para a gente não perder tempo. Então, eu tenho 0,007 igual ao epsilon de x, que é 0,001, vezes cosseno de 45 ao quadrado, que é raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, mais o epsilon de y, que é menos 0,0006, vezes seno de 45 ao quadrado, que é raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, mais o gama de xy sobre 2, seno de 90, que vale 1. Perfeito? Então, dessa expressão, eu chego que o gama de xy sobre 2 vale 0,0005, tá? Unidade de ângulo por unidade de ângulo. Tá? A distorção angular, como a gente definiu em sala de aula, é a variação, né, do ângulo reto definido aqui originalmente, né, por duas direções. Então, na verdade, é unidade de ângulo, né, que é justamente isso, é um ângulo pequeno. A gente está pegando a variação do ângulo reto, de duas direções originalmente perpendiculares. Perfeito. Então, se a gente já tem o estado de deformação no ponto, a partir da lei de Hooke, nós podemos caracterizar o estado de tensão no ponto. Então, olha só. A lei de Hooke, na apresentação que foi dada em sala de aula, aplicando até o princípio da superposição de efeitos, ela foi constituída da seguinte forma. A deformação em x, ela vai se relacionar com as medidas de deformação normal dada por essa relação aqui.
epsilon de y, sigma y, menos Poisson sobre o modo de elasticidade sigma x mais sigma z. E, finalmente, a epsilon de z é sigma z sobre o modo de elasticidade menos Poisson módulo da elasticidade sigma x mais sigma y. Veja, a simplificação do problema nos aplica obrigatoriamente o estado plano de tensão. O estado plano de tensão é caracterizado por essa componente normal nula. Então, lembra do que eu falei? Isso não quer dizer que para o estado plano de tensão, a deformação normal em Z vai ser zero. Não vai, tá? A gente vai ter aqui medidas de tensão nas direções normais associadas ao meu plano e, por consequência, eu tenho aqui o meu εz. Perfeito. Então, simplificando aqui a lei de Hooke, para o caso do estado plano de tensão, eu tenho essas expressões agora, o epsilon de x e o epsilon de y. É claro que aqui está faltando a componente tangencial que precisa ser determinada, mas isso é fácil a partir dessa expressão aqui, tá? Então, a componente cisalhante do meu tensor das tensões, ela é calculada a partir da medida de distorção angular vezes o módulo de elasticidade transversal. A gente também viu em sala de aula que o módulo de elasticidade transversal é função do módulo de elasticidade longitudinal e do coeficiente de Poisson, tá? Quando dá a determinação desse parâmetro aqui, a gente explicita essa fórmula para calcular o meu tal. Então, vamos trabalhar com essas duas expressões aqui para justamente explicitar sigma x e sigma y em função das deformações normais. Porque as deformações normais a gente já acabou de calcular. Tanto as deformações normais quanto a distorção angular dada. A partir da aplicação do princípio, tá, das rosetas de deformação. Então, o que eu vou fazer aqui, inicialmente, é explicitar o sigma x dessa expressão aqui com o sigma z zero. Tudo bem? Então, eu tenho, com esse desenvolvimento, que o epsilon de x vezes o módulo de elasticidade mais o Poisson vezes o sigma y é igual ao sigma x. Guardei essa expressão. Por que eu estou fazendo isso? Porque o exercício me pede o estado de deformação e o estado de tensão. O estado de deformação já foi determinado a partir da análise de Rosetta. E eu preciso da lei de Hooke para justamente calcular o estado de tensão do estado de deformação obtido para aquele ponto. E vou isolar, na verdade, vou aplicar esse sigma x aqui na segunda expressão, ou seja, eu tenho que a deformação normal em y vezes o módulo da elasticidade mais o Poisson sigma x é igual a sigma y. Substituindo essa expressão aqui, eu vou chegar aqui, ó, nessa expressão que explicita o valor da tensão normal em função das deformações normais. Só foi uma mudança na cara da apresentação da lei de Hooke. Então, o que a gente tinha como apresentação original é dê minhas tensões que eu calculo as deformações. O que a gente quer agora é o contrário. Dê minhas deformações que eu calculo as tensões. É o que a gente acabou de desenvolver. E fazendo um procedimento, ou seja, com o sigma y explicitado, eu volto nessa expressão e consigo definir o sigma x por essa expressão aqui. Ó. Perfeito. Com essas medidas e de posse da informação sobre o módulo de elasticidade e o coeficiente de Poisson, fica muito fácil agora caracterizar o sigma x, o sigma y e depois caracterizar também o tal xy. Tá? Agora eu vou colocar, tá, os valores das propriedades do material
para a gente ter o estado de tensão explicitamente determinado. Então, eu vou ter, né, o σx. Eu só tenho que tomar cuidado na compatibilização de unidades. Aqui, nesse caso, não vai ter problema, porque aqui é dimensional, então, se eu colocar aqui gigapascal, a tensão sai em gigapascal. Tá? Tudo bem? Então, o que é comum fazer é deixar a tensão em megapascal. Tá? Por quê? Porque, geralmente, os limitantes, em termos de ruptura e escoamento do material, estão na ordem de grandeza megapascal. Tá? Então, vamos colocar aqui, tá? E definir o meu problema em Pascal, e depois de processado as contas, a gente define o σx em megapascal. Então, eu tenho aqui 70 vezes 10 a 9, porque são 70 gigapascal, estou transformando tudo em pascal. 1 menos 0,3 ao quadrado. A deformação normal em x, que vale 0,001 mais 0,3 vezes, vou colocar aqui um conchete, vezes menos 0,0006. Isso daqui vai me dar 63,08 MPa. Perfeito? Só confere as contas, tá? Em casa, vocês podem conferir as contas e verificar que deu 63,08 MPa. O σy, de uma forma similar, vai ser dado por essa conta aqui, tá? É essa expressão aqui, é o εy, a deformação normal compressiva, mais o 0,3 vezes a deformação normal em x, que é 0,001. Vou colocar aqui isso. Tá? Isso daqui vai me dar uma deformação normal compressiva de menos 23,08 MPa. Ok? E, finalmente, para caracterizar o estado de tensão, eu preciso justamente da componente cisalhante do estado de deformação, que é dado por essa expressão. Então, o tal xy é o módulo da elasticidade transversal vezes a distorção angular. O módulo de elasticidade transversal desse problema, ele é calculado a partir dessa conta aqui, né? 70 vezes 10 a 9, 2, 1 mais 0,3. Ou seja, essa é a expressão que relaciona, tá, o módulo de elasticidade longitudinal e o Poisson com o módulo de elasticidade transversal necessário para o cálculo da componente cisalhante do tensor das tensões. Então, para esse problema, eu tenho como módulo de elasticidade 70 vezes 10 a 9, Pascal, e o Poisson 0,3. Tá? Dessa conta, eu chego nessa expressão, nesse valor, para o módulo de elasticidade transversal. E, consequentemente, eu defino a minha tensão de cisalhamento como o módulo de elasticidade transversal calculado anteriormente, vezes a distorção angular, definida lá da aplicação das rosetas de deformação. Então, a gente encontrou gama de xy sobre 2, 0,0005 vezes 2 me dá distorção angular, que é 0,001. Então, o meu tal xy aqui vale 26,92 MPa. Então, o primeiro item do problema está praticamente definido, porque o único ponto que falta ser determinado para finalizar esse primeiro item é justamente a componente Z normal, na direção Z, do tensor das deformações.
Porque a roseta de deformação só me deu condição de calcular o estado duplo de deformação, né, que é as duas componentes normais e a distorção angular. Mas como o problema é EPT, estado plano de tensão, pela lei de Hooke, eu sei que eu consigo, tá, calcular o epsilon de Z, ou seja, a deformação normal na direção Z. Antes, vamos só aqui apresentar formalmente o tensor das tensões nesse ponto D para esse problema com a simplificação em estado plano de tensão. Eu tenho aqui 63,08, que é o sigma x, 26,92, que é o tau xy, aqui vale zero, porque o problema é PT, aqui é simétrico, tá? O sigma y é um sigma normal compressivo, muito cuidado, né? Porque o sinal aqui, ó, ele é muito importante para a definição das transformações de tensão, ou seja, para a caracterização do círculo de Mohr, tá? E o estado de deformação, nesse ponto, ou seja, as 6 componentes, ela vai ser dada, né, pela deformação normal na direção x, que foi essa determinada pela lei da roseta, a distorção angular, que é a metade dela, cuidado, que a transformação tensorial me obriga a aplicar aqui a metade da distorção angular. Isso já foi discutido também em sala de aula. 0,005, aqui é 0, 0, a deformação normal em y, 0,006, 0, 0, e, finalmente, o último dado que falta, que é a deformação normal em z. A deformação normal em z, ela é obtida a partir da lei de Hooke, que é dada por essa expressão. O sigma z é 0. Esses dois elementos eu tenho aqui no meu tensor das tensões. Basta substituir os dois aqui e determinar com o epsilon z com as propriedades do material, esse valor aqui, ó, menos 1,714 vezes 10 a menos 4. Aqui sim, unidade de comprimento por unidade de comprimento. Perfeito? Então, concluímos o primeiro item do exercício. O segundo item do exercício, ele me pede o seguinte: quais são as deformações principais e as tensões principais e as suas direções, tanto das tensões quanto das deformações. Então, vamos lá. Então, o item B, vou formalizar aqui o enunciado do item B. Item B, determinar as tensões e deformações principais e suas direções. Na verdade, quando eu falo tensão e deformação principal, o que ele quer é sigma 1, sigma 2, epsilon 1 e o epsilon 2, onde 1 é a máxima, a 2 a mínima, tanto para tensão quanto para deformação. E ele também quer o 2θ P1, o 2θ P2, tanto para tensão quanto para deformação. A gente vai ver que essas direções elas são iguais. As direções principais que eu caracterizar para o estado de deformação, ela vai ser a mesma, vai ser a mesma direção para o estado de tensão. Então, bom, do que a gente já discutiu em sala de aula, a gente já sabe obrigatoriamente que para caracterizar as tensões e as deformações principais, eu vou aplicar a transformação representada por uma equação de circunferência denominada de círculo de Mohr.
Por que o professor vem enfatizando isso desde da metade do curso? Porque a gente não vai conseguir lembrar todas aquelas expressões que me representam as transformações de tensão, deformação, e até tem um vídeo gravado sobre inércia, onde a gente aplica também esse mesmo conceito de círculo de Mohr. Então é muito difícil a gente memorizar aquelas equações, mas a entender que aquelas equações, elas podem, né, na verdade, elas vão ser representadas por uma equação de circunferência, e para caracterizar essa circunferência nos planos tensão de cisalhamento, tensão normal, deformação de cisalhamento, distorção angular e deformação normal, ele é muito simples, dentro da metodologia que a gente já definiu. Vamos primeiro caracterizar o ε1 e o ε2. Né? O que eu quero aqui definir inicialmente são as deformações principais. A gente já viu que para caracterizar o círculo de Mohr das deformações, eu preciso definir dois pontos, o A e o B. O A associado à direção X, ou seja, a deformação normal X, e a distorção angular, né, a metade da distorção angular. O B associado à direção Y e menos a metade da distorção angular. A gente já discutiu aqui o porquê desse menos. É que as equações de transformação aqui no plano de Mohr, elas estão com a direção dobrada, e para a gente ter essa defasagem, né, das direções originais, valendo 90 graus para 180, eu tenho que caracterizar os pontos com essa apresentação. Vamos enxergar isso já de novo no círculo de Mohr. E o ponto C, que é o centro da circunferência de Mohr, que é dado pelas deformações normais média e zero. Do nosso problema, nós temos, né, vamos colocar as deformações normais e as distorções angulares, tudo tá multiplicado por 10 a menos 4, para facilitar a caracterização do círculo de Mohr, para ficar mais fácil a interpretação. Então, eu tenho aqui o epsilon de x valendo 10, e o gama de xy sobre 2 valendo 5, o epsilon de y valendo menos 6, e o gama de xy sobre 2 valendo menos 5, observando aqui, ó, tudo que a gente for construir lá vai estar em função desses parâmetros aqui, todos eles multiplicados por 10 a menos 4. Facilmente, né, o C é calculado, 10 menos 6, 4, dividido por 2 dá 2, e o centro 0 vezes 10 a menos 4. Então, fica agora muito fácil de desenhar o círculo de Mohr. Vamos lá, mais uma vez. Então, vou caracterizar aqui as transformações de deformação desse problema para esse plano aqui. Deformação normal, deformação por cisalhamento, distorção angular dividido por 2. Vale lembrar que nessa apresentação que a gente deu no curso, a deformação, a distorção angular, ela é positiva para baixo. Muito cuidado que vocês podem pegar a apresentação com a distorção angular positiva para cima. Vale da apresentação, tá? Que a bibliografia está desenvolvendo. O que a gente fez em sala de aula foi justamente caracterizar essas transformações com essa condição positiva definida nessa apresentação. Vamos marcar o ponto A aqui. Vou ver se escolho uma escala aqui que fica agradável para o pessoal que vai assistir o vídeo. Me auxilia aí, Akira. Então, ó, vamos lá. Vamos ver se vai ficar aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos ampliar aqui um pouquinho. 10. Ficou bom? Perfeito. E eu tenho na direção x menos 6. Tenho na direção, desculpa aqui, faltou, né? O epsilon aqui.
associada ao ponto B, menos 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O ponto A vale 10 e 5. Vou marcar aqui nessa escala. Aqui eu acho que eu vou forçosamente, tá? Porque eu não vou ter espaço aqui no quadro. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o ponto A, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o ponto A está localizado aqui. O ponto B, 1, 2, 3, 4, 5, está localizado aqui. Se eu unir o ponto A ao ponto B, quando essa reta interceptar o eixo epsilon, ela vai me dar o centro. Então, aqui, ó, né, na verdade, obrigatoriamente, né, isso daqui, ó, vai ter que me interceptar em 2. Né? Aqui vai ficar difícil, tá, pela escala aqui dada. Mas eu sei que o centro aqui vale 2. Então, no desenho que você fizer em casa, eu acho que eu utilizei aqui uma escala grande, ficou difícil para traçar essa reta. Mas é bom. Então, aqui a gente não vai construir o círculo, porque a gente já fez isso várias vezes em sala de aula. Que a gente só vai estruturar a transformação, o círculo vocês fazem aí em casa, mas aqui eu tenho, né, essa direção aqui associada ao ponto B como direção Y, e essa direção aqui, ó, associada ao ponto A é a direção x, ou seja, eu tenho originalmente essa transformação aqui, ó, o ponto A está associado a x e o ponto B associado à direção y. Perfeito? A direção, a deformação máxima, na verdade, teria que ser calculada a partir do quê? Ponta seca do compasso em C, a abertura em A. Quando você fizer a circunferência, tá? A circunferência vai tocar no eixo do epsilon e vai me dar justamente essa condição aqui, ó, de epsilon dito máximo, que é o que a gente está chamando de epsilon 1. Tá? Então, aqui, ó. Então, esse ponto daqui vai ser o epsilon máxima. Ponta seca do compasso, a abertura em B, quando você traçar a circunferência, esse ponto daqui vai ser o epsilon mínimo, que a gente está denominando de epsilon 2. Aqui é o epsilon 1. Para determinar esse ponto, epsilon máximo e epsilon mínimo, basta eu somar a essa cota do centro, que eu vou destacar aqui, ó, a essa cota aqui de 0 até o centro, o valor justamente do raio. Ou seja, do centro da circunferência para qualquer ponto da circunferência, eu tenho como medida o raio. Então, eu preciso caracterizar o raio. Qual é a estratégia que a gente vem desenvolvendo durante todo o nosso curso? Tá? Olha só, eu tenho aqui, ó, que essa medida daqui para cá, né? Ou seja, essa medida daqui é a mesma, tá? É porque aqui eu vou poluir o desenho aqui, ó. Mas vocês vão conseguir entender. Essa medida daqui para cá, ela vale quanto? Ela vale 10 mais 6. 16. E o que eu quero aqui, ó, é justamente essa medida daqui, ó, daqui para cá. Como C é um ponto mediatriz, é um ponto central, e essa medida inteira tem 16, essa medida daqui até aqui vale 8. Tá? Então, por que eu estou fazendo isso? Olha só, porque de C para A também vale o raio. Então, vou destacar aqui, ó. Então, ó, aqui vale o raio. E eu vou trabalhar explicitamente com esse triângulo daqui, ó, para calcular o raio. Por quê? Porque essa medida daqui eu acabei de calcular, que vale 8. Essa outra medida aqui desse cateto, ele vale 5 unidades.
definida aqui, e eu tenho como incógnita o meu raio, que fica facilmente determinado aqui por esse elemento aqui geométrico, que é o triângulo. Então, olha, desse triângulo, vou particularizar aqui o triângulo, eu tenho 8, tenho 5 e quero calcular o raio. Então, o raio vai ser a raiz quadrada de 64 mais 25, o R vale 9,43. Então, consequentemente, eu posso definir a deformação principal máxima no valor do centro mais o raio, ok? Aqui, ó. O centro mais o raio vai me dar justamente a maior medida de deformação normal. Então, eu tenho aqui a deformação máxima valendo 2 vezes 10 a menos 4 mais 9,43 vezes 10 a menos 4. Lembrando que tudo que está aqui no círculo de Mohr está associado a 10 a menos 4. E aí eu tenho essa medida aqui, 11,43 vezes 10 a menos 4. E o epsilon mínimo, o epsilon 2, ele vai ser o centro menos o raio. O centro, 2 vezes 10 a menos 4, menos 9,43 vezes 10 a menos 4. Isso aqui me dá menos 7,43 vezes 10 a menos 4. Lembrem da discussão que foi apresentada em sala de aula. A soma das componentes de deformação normal tem que ser invariante. Tá? O tensor das deformações ele tem uma medida invariante que é justamente a soma das componentes normais. Veja, se eu somar 11,43 com 7,43, vai me dar quanto? 4, que é justamente a soma de 10 menos 6. Perfeito. Então, isso indica aqui que a gente está no caminho certo. O que a gente falta aqui é simplesmente calcular o 2θp1. E o 2θp1 é a direção de x para a condição de epsilon máximo. Ou seja, quanto eu tenho que girar x de θ, aqui, lá, 2θ, para que eu suma com a distorção angular. Ou seja, para que eu zere a distorção angular. A distorção angular está calculada, está determinada ali pelo eixo vertical, pelo eixo das ordenadas. Perfeito? Então, é justamente essa direção. Eu tenho que rotacionar aqui, ó, desse ângulo, para eu zerar aqui a medida de distorção angular. Quando eu zero a medida de distorção angular, eu tenho aqui nessa situação a deformação normal máxima e defasada dela de 180 graus, eu vou ter quem? A mínima. Veja que originalmente as duas, tanto a máxima, né, aqui, ó, tanto x como y, a máxima e a mínima, aqui elas estão defasadas de 90. Lá no círculo de Mohr, 180 graus. Perfeito? Então fica muito fácil também, ó, calcular esse ângulo daqui. Basta eu aplicar, por exemplo, a tangente, tá? Nesse triângulo. Tangente de 2θp1, tangente de 2θp1 é o cateto oposto, que é 5, tangente de 2θp1 vale 5 dividido por 8, consequentemente 2θp1 vale 32,005 graus. O que significa isso? Que o θ que eu preciso rotacionar aqui para eu sumir com a distorção angular é a metade aqui desse ângulo. E o 2θp2, basta somar 180 graus a esse ângulo. Tudo bem? Perfeito. Então, finalizamos a parte desse item. Uma outra informação aqui que a gente poderia calcular é a deformação de cisalhamento máxima no plano, nesse plano aqui.
no plano XY, que vale o raio, né? Ou seja, a maior medida na vertical que eu tenho aqui da circunferência é o próprio raio. Então, eu sei que o gama, né, o gama máximo sobre 2, ele vale o raio. Perfeito. É uma outra informação que eu posso tirar. Tá? Vamos agora calcular o sigma 1 e o sigma 2 e o tal máximo também. O tal máximo também vai ser o raio da circunferência da transformação de Mohr, da transformação do estado de tensão representada pelo círculo de Mohr. Vamos agora fazer novamente o círculo de Mohr, só que específico agora para tensão. Então, o estado de tensão nosso dado foi esse daqui, o ponto A, 63,08 megapascal, e o tal XY, 26,92. O ponto B, o sigma Y e o tal XY, aqui a gente não vai adotar sinal, a gente poderia adotar sinal, esse daqui positivo e esse negativo. O que a gente vem comumente fazendo no curso é chamar a direção do ponto à direita, o sinal, né, a direção do tal à direita do ponto anti-horário como positivo, a gente chama anti-horário, e, claro, a direção horária associada à direção Y, né, onde o tal XY atua, avaliando aqui ou como horário ou como negativo. E o centro é a tensão normal média dividido por 2 e 0. O que é que eu quero falar com isso aqui? O ponto D, onde foi instrumentada a roseta, ele tem esse estado de tensão aqui, a sigma x valendo 63,08, tá? A tração positivo, a sigma y menos 23,08. Eu não preciso colocar o menos aqui porque eu estou já mostrando aqui o estado de tensão no ponto D, tá? Na direção Y, a condição compressiva. E como a gente obteve o tal XY positivo, esse positivo na nossa convenção, ou seja, eu pego o lado direito do ponto e eu sei que o positivo, o tal percorre o sentido anti-horário. Está aqui, por isso que a gente associa o anti-horário aqui. E pela reciprocidade das tensões de cisalhamento, se eu defino essa direção, para eu garantir aqui o equilíbrio de momento no ponto, eu tenho o restante do tal definido por esses outros vetores. Então, eu sei que aqui vale o tal XY 26,92. Tá? Então, vamos construir igualmente ao que a gente fez para o estado de deformação, o círculo de Mohr para o estado de tensão. Olha só. Então, agora, a representação no plano de Mohr vai ser tensão normal e tensão de cisalhamento. Essa direção ou você chama de positiva ou você chama de anti-horária, e essa aqui de horário. Aqui está a origem e vamos marcar esses pontos. O ponto A, vou marcar aqui, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Então, é 63 e alguma coisa. Vou marcar ele aqui. E na vertical, 10, 20, 30, é 26 e alguma coisa, 25, 27 quase, né? Então, o ponto A, ele está definido aqui. Então, acho que esse círculo de Mohr não é aqui, vai ficar mais fácil porque a gente vai conseguir plotar realmente todo o círculo. O ponto B, eu tenho 23, vou colocar aqui 10, 20, 30, 23 e 26,92 no sentido horário ou negativo. Então, 10, 20, 30,
pegar mais ou menos a mesma medidinha aqui. Em casa você faz com escala, bonitinho, tá? Geometricamente a construção ela fica perfeita. A gente não colocou, não é, os outros pontos. Deixa eu definir aqui. Então, a representação do estado de tensão no ponto foi dada aqui. O ponto B, tá? Vou colocar aqui, tá? Só para não apagar essa representação. Ele vale a menos 23,08 e 26,92 no sentido horário, tá? E o meu centro é a soma das tensões normais dividido por 2. É 63,08 menos 23,08, que é 40, dividido por 2, 20 e 0. Então, quando eu unir o ponto A ao ponto B, opa, a escala aqui ficou até boa. Passou aqui pelo 20. Então, o centro aqui, ó, vale 20. Igualmente ao que a gente fez para as deformações, eu sei que associado ao ponto A, eu tenho a direção X. E associado ao ponto B, eu tenho a direção Y, que aqui vale 90. No círculo de Mohr, vale 180, porque as equações aqui no círculo de Mohr, elas estão todas dobradas na direção. Então, veja, a direção aqui, ó, tem, ou seja, os eixos X e Y têm originalmente aqui no círculo de Mohr 180 graus. Então, veja, se eu aplico ponta seca do compasso, abertura em A ou em B, eu vou traçar a circunferência. Mas o que eu quero, não é, olha, eu vou traçar a circunferência, vou chegar até num ponto aqui, ó, não é aqui, um ponto de máximo, né, aqui, ó, de tal, que é essa medida na vertical, perfeito? E vou chegar num ponto, né, de mínimo, tal, de sigma mínimo, aqui, quando a circunferência já poluiu o desenho. Estava até bonitinho. Ponto B. Quando a ponta seca do compasso em C, abertura em B, quando essa circunferência com esse arco atingir aqui o eixo da abscissa, eu vou ter o sigma mínimo. A mesma coisa aqui. Quando eu aplicar ponta seca do compasso, abertura em A, e eu atingir de novo a abscissa nessa direção aqui, eu vou ter o sigma máximo. Como a gente pode observar dessa representação, eu sei que o sigma máximo, ele vai ser quem? Que é o sigma 1, é o centro mais o raio, né? Ó, é o valor do centro mais o raio. O raio de uma circunferência é qualquer ponto, é qualquer medida do centro para qualquer ponto da circunferência. Então, olha só, como é que a gente faz para descobrir esse raio aqui, ó? É aplicar um procedimento similar ao que a gente fez anteriormente. Olha só, eu tenho essa cota daqui, valendo quanto? Eu vou somar A mais o B. Eu tenho que essa cota aqui vale 86,16. Só que eu quero essa cota daqui, que é a metade da que a gente acabou de definir. Por quê? Porque o C é um ponto mediatriz, é um ponto central. Então, olha, para eu determinar esse cateto aqui, ó, necessário para calcular o raio, eu pego 86,16 e divido por 2, 43,08. Eu já tenho essa altura aqui desse triângulo, né? Eu já tenho esse cateto do meu triângulo, que vale quanto? Vale 26,92. E o meu raio agora fica facilmente determinado a partir de qual expressão? Vamos destacar o triângulo aqui. Agora eu não preciso mais desses pontos, já tenho o círculo de Mohr ali definido. Eu vou destacar aqui o triângulo rosa, aqui, ó, que é o triângulo necessário para a gente calcular o raio. Eu tenho aqui essa medida,
que vale 43,08. Eu tenho esse outro cateto, que vale 26,92. E eu tenho justamente a medida do raio, que é o valor incógnito. Então, o raio é a raiz quadrada de 43,08 ao quadrado mais 26,92 ao quadrado. O raio aqui vale 50,80. Né? Observe que tudo está em MPa. Ok? Então, o meu sigma1 ou sigma máximo é o centro mais o raio, tá? Que vale 20 mais 50,80, que é igual a 70,80 MPa. E o sigma 2 é o centro menos o raio, 20 menos 50,80, que me dá menos 30,80 MPa. Igualmente ao estado de deformação, o estado de tensão também tem uma medida invariante, que me caracteriza a definição tensorial. O tensor é invariante, ele tem uma medida invariante, que é justamente a soma das componentes normais. Essas duas aqui são componentes normais, só que são as componentes normais principais. Se você somar 70,80 mais menos 30,80, vai dar os 40, que é justamente a soma do 63,08 mais menos 23,08. Então, perfeito, tá? A questão foi desenvolvida de forma coerente. E eu preciso calcular esse 2θp1, que é justamente o ângulo que eu tenho que girar o eixo X para que eu zere a tensão de cisalhamento. Eu sei que o estado tensional que não tem componente de cisalhamento é um estado principal. Então, é esse ângulo. E esse ângulo ele vai ser o mesmo ângulo da direção lá calculada anteriormente para o estado de deformação. Ele tem que ser o mesmo ângulo. Vamos confirmar isso daqui. Então, ó, tangente de 2θp1 vale 26,92 dividido por 43,08. E o 2θp1 me dá os 32 graus aproximadamente calculados, tá, anteriormente. Para finalizar o item, vamos aqui apresentar algo super interessante. Veja, eu não precisaria necessariamente, para calcular as tensões principais, aplicar o círculo de Mohr aqui para esse caso. O que é que eu poderia fazer para calcular as tensões principais, né, sem precisar necessariamente traçar aqui o círculo de Mohr? No exercício, nesse item, eu determinei as deformações principais. Veja, as deformações principais, ε1 e o ε2, são duas direções também ortogonais. Veja, eu vou ter aqui uma direção ε1 e ε2, que também são ortogonais. Então, eu posso aplicar a lei de Hooke para essa apresentação de nova direção, ε1 e ε2. Veja, se a lei de Hooke ela vale no plano para as direções x e y, então ela vale também para quaisquer outras duas direções perpendiculares também. Então, se a lei de Hooke ela foi constituída para essas duas direções perpendiculares, veja, eu posso aplicar essa mesma lei de Hooke para essa situação aqui, ó. O ε máximo, ou ε1, vamos chamar de ε1, para facilitar aqui a apresentação, é o sigma 1 sobre o módulo da elasticidade menos Poisson, módulo da elasticidade, sigma 2. ε2 é o sigma 2, que é o mínimo, módulo da elasticidade, Poisson, módulo da elasticidade, sigma 1. Veja, eu vou calcular sigma 1 e sigma 2, que tem que me dar esses mesmos valores aqui, utilizando a lei de Hooke. Ou seja, sem aplicar as transformações de tensão. É uma forma da gente até verificar se o que a gente desenvolveu tem coerência ou não. Olha só, então vamos calcular aqui, ó, o sigma 1 e o sigma 2, a partir daquela apresentação que a gente deu para calcular o estado de tensão.
né, o sigma x e o sigma y. Como? Né? O sigma 1 ele vai ser dado por essa expressão aqui. E essa expressão a gente já desenvolveu na aula de hoje. Se eu pegar as informações dadas, ou seja, 70 vezes 10 a 9, que é o módulo da elasticidade, 1 menos o Poisson ao quadrado, vezes quem? A deformação principal, né? A máxima, mais 0,3 vezes a deformação principal mínima. Com isso daqui, eu chego em sigma 1, 70,80 MPa. Legal. Ou seja, calculamos a mesma tensão principal sem utilizar o círculo de Mohr. Ou seja, calculando a partir do estado de deformação, da transformação do estado de deformação e utilizando a lei de Hooke. Conferimos, tá? E, finalmente, o sigma 2, vou aproveitar aqui essa região aqui do quadro para a gente não apagar aqui esse resultado, tá? Que o sigma 2 ele pode ser calculado a partir dessa expressão e com os dados do problema eu posso explicitar, né, os valores dessa expressão para determinar o sigma 2, que é o valor mínimo da deformação normal. Isso daqui me dando menos 30,80 MPa. Espero que esse vídeo, não é, auxilie vocês no estudo e no entendimento desse tópico que foi desenvolvido em sala de aula. E eu reforço aqui mais uma vez que esse vídeo ele só faz sentido para os alunos que comparecem à aula e fazem as anotações, tá?